Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos falar sobre as perspectivas da segurança pública após as eleições deste ano. Apesar dos números apresentarem tendência de queda, o Brasil ainda é um dos países com a maior taxa absoluta de homicídios do mundo. Segundo o Anuário da Segurança Pública, o país registrou em 2021 recorde de letalidade policial, aumento nos casos de feminicídio e de armas em circulação e aumento nos números de assassinato. Apesar da economia estar em primeiro destaque nas eleições de 2022, é importante ressaltar que a segurança pública vem sendo pouco debatida pelos candidatos à presidência. Assim, para falarmos sobre esse tema, vamos conversar com Antônio Roberto Sá, que é líder MLG e delegado aposentado da Polícia Federal. Roberto, eu vou abrir o nosso podcast com aquela pergunta padrão do Coisa Pública, que é: quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Natália. É um prazer muito grande estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão caro para a nossa sociedade, que é a segurança pública. E eu poderia dizer que, num Estado Democrático de Direito, eu sou um jovem que entrou na polícia muito cedo, com 18 anos, e efetivamente se descobriu lá. Sabe quando a fome junta com a vontade de comer, você entra muito jovem numa carreira e ao longo dos anos você vai percebendo que fez a escolha certa, e me apaixonei totalmente pelo que eu fazia. Procurei, ao longo da carreira, me especializar muito para efetivamente ser um profissional que justificasse o investimento da sociedade em mim enquanto policial. Então, eu acho que essa trajetória acabou me dando a oportunidade de viver muita coisa, verificar muita coisa que deu certo, outras nem tanto, para poder ter um diagnóstico hoje do que poderia ser feito para melhorar um pouco a nossa segurança pública. E voltando ainda ao tema Estado Democrático de Direito, um profundo defensor da nossa democracia e contra qualquer coisa que possa ameaçá-la. Perfeito, Roberto. Obrigado. Então, vou até pegar um gancho nessa sua primeira resposta que você falou da sua trajetória, porque a gente está fazendo nosso podcast agora em 2022 está muito focado para as eleições, né? E Perfeito. Um dos temas fundamentais da eleição é a segurança pública. A gente até pegou uma pesquisa da Datafolha que mostra que o tema da segurança pública é o terceiro lugar entre as preocupações dos eleitores. E você teve uma trajetória em um estado simbólico quando a gente fala desse assunto, que é o Rio de Janeiro. Eu queria te perguntar qual que é a sua opinião sobre o modelo atual, nacional da segurança pública. O que deveria ser assunto prioritário para tanto a nível federal quanto para nível estadual, para ser debatido nessas eleições? Guilherme, por isso que eu me empolguei muito quando surgiu o convite para fazer esse podcast, porque essa pergunta, eu tenho uma visão muito particular sobre o que está acontecendo com o modelo atual sobre segurança pública no Brasil, e acho que é um tema que deveria ser realmente a prioridade número 1. Ele foi um tema que pautou as eleições passadas, mas eu pouco vi de avanço nos 3 níveis de governo, nos 3 entes federativos, União, Estados e municípios, de avanço nessa área. E também nos poderes, não vi muitas iniciativas que pudessem mudar o patamar. O que eu vi ao longo desses anos todos me permite fazer esse diagnóstico de que o atual modelo praticado e compreendido assim pelos líderes dos nossos governos, ele é insuficiente para nós mudarmos de patamar significativamente na diminuição da violência. A nossa Constituição Federal, ela obviamente tem espaço e oportunidade para ser aperfeiçoada, mas no tema segurança pública, sobre o modelo, eu vejo que ela foi muito bem, mas nunca foi respeitada ou praticada como deveria ter sido, como está previsto. O que assusta um pouco, porque o que eu vou falar agora para vocês, eu nunca ouvi
em banco escolar, nem na Polícia Militar, quando eu fui oficial aqui no Rio, nem na Polícia Federal. Isso é fruto de muita discussão com meus muito competentes assessores na Secretaria de Segurança do Rio e do Espírito Santo, dialogando, debatendo, conversando com as pessoas, buscando soluções, e essa construção do que eu vou dizer hoje, ela vem dessa busca de soluções, e eu não ouvi nos bancos escolares, nem curso de formação, nem curso de especialização, e foram muitos que eu fiz. Então nós temos um problema muito grave. Os modelos e as políticas de segurança pública, elas partem de premissas equivocadas. Aí é uma grande visão conceitual. Depois eu vou falar de outras coisas. Mas se nós não tivermos essa noção dessa visão equivocada do sistema, tudo que for feito depois, ele parte de premissas equivocadas. Então a primeira grande conclusão que eu queria dizer para vocês de tudo isso é: violência não se combate só com a polícia, principalmente polícia estadual, e segurança pública não é responsabilidade tão somente dos estados. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: a Constituição prevê um modelo de segurança pública e a gente, no Brasil, pratica errado. Agora, pratica com boa intenção. Os governadores, sendo responsáveis pelas polícias estaduais, eles têm que cuidar da ostensividade da polícia estadual e da investigação daqueles crimes de competência da justiça comum. E aí a competência da atribuição da Polícia Civil. Mas a violência que está inserida no nosso contexto social, que fruto de fatos sociais multicausais, ela está longe de poder ser controlada só com uma ostensividade de uma polícia fardada e com a investigação dos crimes que já ocorreram. É uma atuação tardia. Então, os estados precisam muito que esse modelo previsto na Constituição funcione em todas as suas esferas, que a União, também responsável por segurança pública, atue com seus órgãos nas causas de muitas violências que são praticadas lá nos estados, lá no município. O modelo, para mim, então, ele está previsto e nunca foi praticado. E o que me assusta e me deixa muito preocupado é que eu não vejo na discussão alguém falar de matriz de responsabilidade, de uma maior cooperação da União e dos municípios. Eu vejo que os estados carregam muito sozinhos esse fardo da violência urbana. Tá? Então, grande desafio. Eu vou dizer 4, sendo que num deles eu vou dividir em 3 eixos. O primeiro grande desafio, então, eu já abordei, falei um pouco sobre ele, que vai ser diminuir a violência significativamente e continuamente, sem mudar essa compreensão do sistema, sem que o governo federal e os governos municipais assumam também suas responsabilidades sobre as causas da violência, e sem que os governos estaduais também deixem de atuar só com polícia. Ele tem que colocar principalmente as pastas de assistência social, de saúde, de educação, para atuar nas causas. Mas o segundo grande desafio, o primeiro, então, é a compreensão desse modelo, o segundo seria atacar 3 eixos. E só desses três eixos, dá para falar muita coisa. Impunidade precisa ser atacada, eu acho que é um senso comum, pouca coisa é unanimidade no Brasil, mas se tem uma coisa que eu acho que é unanimidade é que nós somos um país da impunidade. Então, a impunidade precisa ser atacada e há ações nos diversos níveis para serem feitas. Volto a falar da matriz de responsabilidade. Temos que atacar o poder bélico do criminoso, notadamente essas narcomilícias e quadrilhas de narcotraficantes, e a ausência do poder público. Esses 3 eixos são fundamentais para nós mudarmos de patamar nas ações de enfrentamento à violência. Uma outra ação é adotar medidas estruturantes em nível nacional, voltada para a identificação e para a tecnologia. E o quarto é o financiamento do SUSP. Então, impunidade. Há necessidade de revermos um tratamento para quem comete crime muito violento e ato infracional análogo a um crime muito violento. O Estado tem que acautelar essa pessoa e ter um cuidado diferente e uma progressão diferente de regime de pena. Poder bélico. Outro eixo que, sem tratarmos esse eixo, nós vamos continuar assistindo na televisão trocas de tiro de fuzil, bala perdida acertando idosos, crianças, policiais morrendo, se nós não diminuirmos esse poder bélico na mão dessas
quadrilhas desses narcotraficantes e narcomilicianos. Então, essa ausência, a gente vê que o crime vai ocupando espaços que o poder público não está. Então, para deixar muito claro, impunidade, poder bélico e ausência do poder público, eles são uma chave muito grande para que as polícias não consigam obter sistematicamente bons resultados na redução da criminalidade e, por outro lado, ela alimenta essa atuação desses grupos criminosos. Roberto, agora eu queria abordar com você um assunto que é bastante discutido por pesquisadores da área, que é a importância de reestruturar as carreiras policiais. Então, como que se daria essa medida e por que ela é importante? Toda a reestruturação, né, as nossas polícias têm aí, a Polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem origem na divisão militar da Guarda Real de Polícia em 1809, né, com a chegada da família real. Então, a Polícia Militar ela tem a sua gênese ali, né, a sua origem. Então, toda reformulação, reestruturação que objetive melhorar o trabalho policial, ele é sempre muito, muito bem-vindo. Mas o que eu vi ao longo desses anos todos foi uma reformulação que nunca se preocupou com o bem-estar do policial. E o aspecto psicológico do policial é fundamental para ele, no dia a dia, tomar a melhor decisão. Principalmente priorizando o aspecto técnico, né, para que, priorizando o aspecto técnico, ele deixe de usar um vigor mais forte, de usar mais energia. Quanto mais técnica, a tendência é usar menos energia. Então, quando se fala em reestruturação, eu sempre digo, gente, ótimo, vamos estruturar, vamos melhorar. Hoje é necessário você ter gestão por resultados, você ter foco naquilo que você vai fazer, qual é a tua prioridade, onde você vai empregar o teu recurso para obter melhor resultado, mas lembrem-se que esse policial é um ser humano. Então, se essa pessoa, se esse profissional, esse homem, essa mulher, saem de casa para enfrentar uma situação tão estressante, tanta cobrança, tanta violência, ele tem que estar com uma base muito forte, psicológica, né, de sua assistência às suas necessidades mínimas, do seu salário, condições de trabalho, saúde, e também uma base de treinamento muito forte. Então, eu acho que a reestruturação é bem-vinda sim, mas, olha, atentem para a saúde mental desse policial. Ele está com uma arma de fogo, ele vai fazer uma abordagem. A abordagem é um dos momentos mais tensos da atividade policial. Ele nunca sabe o que ele vai encontrar e, muitas das vezes, ocorrências que parecem que vão ter um desfecho pacífico, elas acabam em tragédia para todas as partes. Nós vimos recentemente 2 policiais rodoviários federais serem mortos numa abordagem e vimos também policiais rodoviários federais numa ação de abordagem acabaram que levaram à morte uma pessoa também, se não me engano, no Sergipe. Então, há que se priorizar muito esse aspecto da saúde mental e da capacitação continuada. Eu não tenho dúvida que nos cursos de formação, e eu já participei de muitos como aluno e como instrutor, a gente esgota o tema e dá uma carga horária de treinamento muito interessante, muito boa. Mas a gente precisa trabalhar a capacitação continuada, coisa que no Brasil ela não é comum. Há uma cobrança tão forte sobre o policial na rua, sobre o policial na sua atividade rotineira, que passa um ano, passam 2 anos, o tempo passa e esse policial não volta a se reciclar. Se nós tivermos no Brasil alguma experiência exitosa, que ela sirva de exemplo para as outras. Não conheço todas as realidades em todos os estados, mas por onde eu passei, eu verifiquei que há uma deficiência muito grande na capacitação continuada. Ou seja, ao longo da carreira, esse policial tem que ser retirado algum tempinho daquele calor da emoção, dos fatos, respirar, voltar a ver a doutrina, os protocolos, ser avaliado em situação de treinamento, onde é possível errar. Não dá para errar na atividade, na hora de uma abordagem real. Né? Então, capacitação continuada, trabalhar muito com palestras, o lado
emocional do policial. A inteligência emocional precisa ser trabalhada. Não adianta também olhar só o aspecto da técnica policial. É muito interessante trabalhar a empatia, porque a rotina policial é tão dura que se esse policial, esse homem e essa mulher, não for realmente retirado para desacelerar em alguns momentos, ele atuou numa ocorrência que morreu um colega. Então tem que ter uma descompressão, mínima que seja, mas esse policial precisa ser ouvido por algum psicólogo, por alguém que possa avaliar se ele está em condições normais de voltar a portar uma arma e fazer novas abordagens no dia seguinte. Mecanizou-se muito, sabe, essa atividade, e eu verifico que não há uma preocupação com o estado emocional de quem ali vê um policial, vê um colega ser baleado, ou participa de uma ocorrência com várias mortes. Agora, Roberto, eu vou pegar um gancho que você trouxe no começo sobre a importância da gente investigar as causas, né? Então, da prevenção. E um assunto também bastante debatido é a integração policial. Então, por que ela é importante e como que ela funciona? Sobre o aspecto de integração, pelo modelo que o Brasil adotou, é fundamental haver integração policial. E eu tive uma experiência muito rica, me permitam até citar como exemplo, porque eu acabei sendo subsecretário de Planejamento e Integração Policial durante quase 10 anos no Rio de Janeiro. Antes de eu ser o secretário, eu fui titular dessa pasta em que eu assessorava o secretário propondo políticas públicas exatamente para mudar um pouco aquele status quo, né? Que a gente só conhecia as ações policiais em cima daquelas operações policiais. Então, a minha pasta era responsável por propor exatamente uma abordagem diferenciada e mudar um pouco, tentar sistematizar a integração. Então, tive a oportunidade de até colocar em prática uma política pública que sistematizou a integração. Ela forçou, de alguma maneira, reuniões periódicas de policiais civis e militares para análise do fenômeno criminal. A gente encontrou policiais trabalhando com muito profissionalismo, muito boa vontade, mas, de certa forma, reativos e cada força olhando para si mesma, para as suas informações. O que a gente verifica é uma perda muito grande do potencial das informações que uma e outra têm e das suas próprias análises. Quando a gente junta e eles discutem o problema na sua área de responsabilidade, acabam chegando a diagnósticos muito interessantes e as soluções surgem naturalmente, mas com essa comunhão de esforços. O sistema de segurança pública está aí. Então, quando cada polícia segura a informação só para si, o que acontece é que o crime ele ganha no espaço, né? Ganha velocidade e as polícias acabam ficando muito reativas, porque a informação demora a chegar e quando chega, às vezes já é tarde demais. Então, Natália, a integração ela é fundamental e como nós temos as polícias estaduais, ela deve ser implantada e sistematizada por um ato normativo do governador. E, se for o caso, entre as forças da União e do Estado, por um ato conjunto do governo estadual com o governo federal. Porque os policiais, nas suas rotinas, acabam que não procuram a outra instituição. A rotina consome e eles são tão demandados para investigar tantos crimes que acontecem na sua área. E a polícia militar, para colocar o policiamento na rua, porque as pessoas, infelizmente, com a sensação de insegurança, querem ver policial a todo instante e não há policial para colocar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Roberto, outro ponto que a gente quer abordar é a violência contra a mulher e as taxas de feminicídio. Como que você vê que o poder público pode atuar e agir a fim de diminuir esses casos? Nós somos um país culturalmente violento. Infelizmente, fomos o último país a abolir, né, a escravidão. Nós somos um país que lidera o mundo em linchamentos. Nós somos um dos países com o maior número de mortes violentas intencionais, né, número absoluto. Então, nós somos um país culturalmente violento. E, infelizmente, muito machista. Trazemos isso também na nossa cultura muito machista. Eu, passando pela Secretaria do Rio e do Espírito Santo, vi iniciativas muito boas, mas eu penso que as campanhas publicitárias, elas nunca serão demais, porque a gente está combatendo questões culturais, então tem que massificar a informação.
que a mulher precisa ser protegida e jamais ser agredida, que fisicamente nem verbalmente, isso não vai resolver nenhum conflito interpessoal do casal ou de quem quer que seja. Então, as campanhas de proteção à mulher e de encorajamento dessas mulheres para denunciarem a violência, ela tem que ser permanente. Mas as polícias, Guilherme, elas precisam ter efetivos e serviços especializados, uma vez que, por mais que se faça campanha, ainda assim, a gente continua verificando o feminicídio não diminui, continua verificando a ocorrência desses crimes contra as mulheres. Nós temos que aumentar, então, as ações do que pode ser feito de imediato. Aumentar os efetivos e serviços especializados. Nós temos um trabalho chamado Patrulha Maria da Penha, que é feito pela Polícia Militar, no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, a gente já conseguiu avançar e alguns municípios, guardas municipais, também já faziam esse trabalho. Então, esse é um trabalho fantástico, com visitas domiciliares, né? Você tem um roteiro para, obviamente, se a mulher aceitar receber essa visita, mas é uma chamada até visita tranquilizadora, para que determinadas patrulhas façam roteiros visitando para que a mulher verifique que o Estado, o poder público, está se mostrando presente ali para apoiá-la, mas também que o agressor tenha a percepção de que ele está sendo, de alguma forma, monitorado e aquela pessoa está protegida. Mas podemos ir além. Eu vi no Espírito Santo um programa chamado Projeto Homem que é Homem, que é um projeto de muita reflexão, de conversa com uma psicóloga, uma assistente social e um delegado ou uma delegada, com um grupo de homens que respondiam processos de violência doméstica. Esse projeto Homem que é Homem, ele é fantástico, porque ele é de baixo custo para a implantação, mas é de alto impacto. Me lembro dos estudos que eram trazidos até a mim lá, é que o nível de reincidência de quem passava pelo projeto Homem que é Homem era muito baixo. Os homens que passavam, que estavam denunciados de alguma forma por alguma violência, que passavam por esse projeto, não voltavam a praticar esse mesmo crime. Mas vamos além. Existe hoje tecnologia que permita que você possa monitorar se esse homem, eventualmente, insistir em se aproximar dessa mulher. Ele pode estar com a tornozeleira eletrônica e ela com um dispositivo tecnológico, um bip ou um celular, que acuse a proximidade. Obviamente, tem que ter cobertura para esse nível de tecnologia, né? Cobertura de sinal de telefone para que o GPS acuse. Mas são tentativas que outras vão surgir, certamente melhores, mas hoje o que a gente tem é isso. E há uma experiência já que eu deixei planejada lá no Espírito Santo, exatamente de tornozeleira eletrônica no homem e um aparelho celular ou um outro aparelho que pudesse sinalizar para ela quando aquela tornozeleira eletrônica começasse a ficar próxima num determinado período, para ela acionar imediatamente a polícia ou a guarda municipal para impedir que aquele homem se aproximasse. Porque uma das medidas hoje é o afastamento, né? Que a justiça acaba determinando que aquele agressor fique afastado daquela mulher. Mas é um crime muito grave, decorre infelizmente, desse machismo que está enraizado na nossa cultura, da violência que está enraizada na nossa cultura, mas enquanto essa cultura não consegue ser alterada, a gente tem que estabelecer mecanismos para proteger essas mulheres. E eu acho que é isso, fortalecer essas estruturas e punir com muito rigor homens que pratiquem qualquer tipo de violência contra a mulher. Roberto, como que a tecnologia pode ser usada a favor da segurança pública? Passou da hora do Brasil adotar uma unificação e uma padronização de consulta à base de dados de identificação civil, penal e penitenciária. Pra você ter uma ideia, somos 27 unidades da federação. Se um criminoso é preso e conduzido a um juiz em qualquer uma das unidades, a dificuldade que se tem para saber se aquela identidade ela não é falsa, se aquele criminoso já não responde a algum outro crime em outro estado, se ele é reincidente, e tudo isso influencia na decisão do magistrado na hora que o preso está sendo submetido a ele. Então, olhem
a complexidade que é nós não termos uma medida estruturante de ter uma identificação civil no Brasil que ela seja muito bem feita. Nós temos um cartão de banco que a gente saca no mundo inteiro. Já há tecnologia no mundo econômico e financeiro, porque na área de segurança pública a gente não consegue esse aporte para investir nessa tecnologia. Então, identificação civil, criminal e penitenciária, ela precisa de um avanço muito grande, e eu vejo isso como uma boa oportunidade do governo federal implantar e chamar os governadores, até oferecendo equipamentos, oferecendo financiamento, em troca de abastecimento de bases de dados. Precisamos que os policiais acessem bases de dados confiáveis e com velocidade, auditáveis, obviamente. Então, há necessidade de se investir em tecnologia para rastrear arma de fogo e munição, para descobrir de onde essas armas vêm. Monitoramento por imagem é um outro, não diria nem que é gasto, é um investimento necessário para que as polícias, em razão do dinamismo que é o crime se desloca aí quase que 100% sobre rodas, a gente precisa monitorar, e há tecnologia para monitorar e fazer reconhecimento facial e reconhecimento de caracteres. O último tema que eu queria dizer é que eu sempre me manifestei contra ele, mas infelizmente até hoje isso não virou uma realidade, que é o financiamento da segurança pública. Vou dar só um número para fechar para vocês, comparativo. Em números cedidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no ano de 2019, fazendo um comparativo numa reunião entre todos os secretários de Segurança Pública do Brasil. Então, nos trouxeram o seguinte número: olha, o Fundo Nacional de Saúde disponibiliza para os estados 122 bilhões e 300 e poucos milhões de reais. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, 27 bilhões. O Fundo Nacional de Segurança Pública, que foi criado agora, super recente, naquele ano, tinha previsão de disponibilizar 1 bilhão e 700, metade desse dinheiro foi contingenciada, e a outra metade ela foi direcionada para financiar a Força Nacional de Segurança Pública. Sabe o que restou para os estados, para dividir para 27 unidades da federação? Menos de 300 milhões de reais. Então, quando você olha esse tripé, né? Saúde, educação e segurança, são os pilares aqui da nossa sociedade para a gente ter uma vida menos desigual, e mais a economia colocando aí. E a gente vê que o governo federal devolve para os estados uma quantia significativa para que os estados consigam se equipar e atender. No tocante à segurança pública, esse financiamento é infinitamente menor e, além disso, como eu falei, a visão do sistema de segurança pública, a União e os municípios deixam de atuar sobre causas com os seus órgãos na presença do poder público, que acabam se transformando em ações criminosas que os estados têm que combater. Finalizo dizendo: precisamos de uma matriz de responsabilidade em que todas essas causas, algumas delas que eu elenquei, aponte quem é o ente responsável, dentro desse ente, qual é o órgão responsável, o que ele vai fazer, o que ele precisa de investimento para fazer frente àquela sua competência. Perfeito, Roberto, muito obrigado pela conversa, pela aula aí que você deu. Eu aqui agradeço, Guilherme, Natália, eu estou sempre à disposição de vocês, porque para mim é sempre um prazer e eu me sinto produtivo, me sinto contribuindo para a discussão do tema, não para levar a verdade, mas para qualificar a discussão do tema. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Você encontra os episódios no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. E pelas redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Siga nossos perfis no Instagram, Twitter, Facebook e no TikTok. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br,
apoia.se/doacão. O link está na descrição do episódio. Em um ano de eleição, é primordial debater as pautas mais urgentes para o Brasil. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais, leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até!